Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa vir falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra em 2 Coríntios capítulo 9. Vou ler do versículo 8 ao 11 para vocês. Diz assim: Deus é capaz de lhes dar, de conceder todo tipo de bênçãos. Eu quero repetir: todo tipo de bênçãos. Eu vou repetir mais uma vez: todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a vocês. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, vou contextualizar rapidamente. Vocês já devem ter percebido que esse texto é justamente um que é muito usado nas igrejas, na questão da oferta e da semeadura. Aquele que oferta pouco, semeia pouco, e aquele que semeia muito, aquele que oferta muito, aquele que planta muito, né, ele terá uma grande colheita. Ele fala aqui no versículo 6, lembre-se, quem lança apenas alguma semente, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obterá uma grande fartura. E essa é uma verdade a qual Paulo relaciona justamente a generosidade de Deus. O nosso Deus é um Deus generoso. E é importante lembrar que Paulo está pregando para a igreja de Coríntios. Coríntios era uma cidade bastante rica, bastante desenvolvida. Até a sua estrutura já havia prédios imponentes. Ela já tinha todo esse sentimento de prosperidade dentro do coração. E do que eu falo prosperidade de riqueza material mesmo. E, enfim, Paulo, na carta dele, ele mostra um coração, principalmente a partir do versículo 7, um coração pastoral bem atencioso às necessidades das pessoas. E logicamente ele está aqui falando um pouco de dinheiro, mas ele abrange justamente, a partir do versículo que eu li, a todo tipo de bênçãos, porque as pessoas não precisam só de dinheiro, irmãos, precisam também, mas precisam de muito mais do que isso. Elas precisam do alimento espiritual, de amor, de paciência, precisam de amabilidade, precisam de domínio próprio, precisam de todos os frutos do Espírito Santo, que são justamente os frutos que produzem justiça para nós, como ele falou no final da carta. E Paulo também combatia justamente os falsos mestres, os falsos ensinos, que se apegavam justamente na lei, na letra, e nós sabemos que religião e letra está matando, mas Jesus, que é bom, anda faltando nos corações. Então vamos fazer as aplicações pertinentes àquilo que o Deus quer nos falar no dia de hoje. Quero começar falando: Deus é capaz de conceder todo tipo de bênção. E esse é o nosso Deus poderoso, irmãos. Nosso Deus poderoso. Ele é capaz, sabe, de nos suportar. Então, de nos suportar, mas de nos fortalecer e de nos sustentar. Essa é a palavra. Em todo tipo de provação que nós passamos, não somente nas financeiras, mas em todo tipo. Todo tipo. Deus é capaz de conceder todo tipo de bênção, de suporte, de alívio, de sustentação, de força, de ânimo. Olha, é impressionante isso, porque Paulo traz Deus como a fonte primária de tudo. E ele fala justamente o propósito de que tem essa fonte. Para quê? Para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam. Então Deus vai nos dar tudo que nós precisamos em todo tempo. Isso quer dizer que todo tempo Deus está atento a nós, irmãos. E às vezes nós pensamos que não, às vezes nos momentos de prova. Estou pregando aqui justamente para pessoas que pensam que foram esquecidas por Deus, porque estão passando por um momento de aflição, porque estão passando por uma leve e momentânea tribulação, porque estão passando por um momento de dor. Bom, saiba que até isso Deus tem propósito. E mesmo que você esteja passando, você percebe que você não sucumbiu?
nós não sucumbimos à depressão, não sucumbimos à ansiedade. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento guardou os nossos corações e a nossa mente. Depois de um tempo de lágrimas, o Senhor, Ele pôde dar para nós, sabe, muito mais ainda. E é justamente isso que Ele está falando. E muito mais ainda. Para quê? Para repartir com os outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele fala justamente que o Deus de misericórdia, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos consolou para que, assim como os nossos irmãos passam por angústia, nós possamos também consolar eles naquele período de tribulação. E eu gosto dessa parte, por quê? Porque ela reflete justamente o coração generoso do Senhor. Olha, Ele nos deu o que precisa e nos deu muito mais. E essa parte aqui eu quero destacar em todo tipo de bênção. Ele nos deu o que precisa e nos deu muito mais. Por quê? Olha, eu quero ler com vocês. Salmos 18, no versículo 24, fala assim, ó: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão diante dos seus olhos. O Senhor nos dá conforme aquilo que nós buscamos dele, sabe? Conforme a justiça. Paulo até cita um versículo aqui, ele fala que é do livro de Salmos, ele fala assim, ó: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Tem uma finalidade, Senhor. Qual? Deus trabalhar em nós e através de nós. Para quê? Para que a nossa atitude seja como a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, se humilhou. Mas se nós queremos andar nos passos de Jesus, devemos justamente a ter essas perspectivas de conhecer o coração generoso de Deus. Deus, em todas as áreas da nossa vida, Ele tem uma intenção de nos dar aquilo que nós precisamos, ou seja, a necessidade no nosso coração e muito mais. Mas como que nós empregamos isso? Com fé. Com fé, irmão. Você tem que expor em oração, dentro do coração, do seu coração, aquilo que você precisa e, mais do que isso, aquilo que você deseja. Logicamente alinhado aos desejos do coração de Deus. Para quê? Para que você, através da sua vida, através daquele momento em que Deus supre a tua necessidade, ela seja suprida, você tenha muito mais para dar, para repartir com as pessoas. E é sempre a intenção de Deus que nós possamos repartir. Assim como ele fala em Coríntios, quando nós somos muito consolados, nós vamos conseguir consolar as pessoas. Quando nós somos muito amados, sentimos muito amados, nós vamos conseguir amar as pessoas. Se nós recebermos a parte financeira, vamos conseguir ajudar aquelas que a pessoa. Mas perceba que há uma direção justamente das pessoas que são as necessidades, compartilha generosamente com os necessitados. Então, precisamos identificar quem é que está necessitado, porque tem pessoa, meu irmão, que é santa, sabe demais, e nas orações dela ela fala assim, não vou incomodar a Deus, não, porque tem outros que precisam mais, como se ela não precisasse. E todos nós somos necessidades, pobres, necessitados e nus, não é verdade? Então devemos expor através das orações isso. Olha, ele fala assim, pois é Deus que supre a semente para o que semeia, e depois o pão para que alimenta. Perceba que ele supre a semente. Irmãos, e logo no começo dessa palavra, Deus traz a mensagem através do apóstolo Paulo, que ele vai dar com fartura para aquele que semeia muito. Então qual que é a grande questão aqui? Que ele vai suprir a semente. Quanto mais nós dermos, quanto mais nós tivermos um coração generoso, quanto mais nós tivermos um coração, mais semente teremos. Mais semente teremos. Olha, eu gosto de um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, capítulo 13, a partir do versículo 18, que diz ali assim, em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Eu quero repetir, ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado e ele disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruía completamente, mas agora você vencerá somente 3 vezes. Olha, Eliseu ali à beira da morte, o rei Jeoás, que estava voltando aos caminhos do Senhor, o Senhor procura ele justamente para receber uma direção do Senhor. E o Eliseu fala para ele, pega a flecha e atire, mas o Eliseu não falou para ele mandar parar de atirar hora nenhuma, porque
a grande intenção era justamente de quantas flechas ele tirasse, era quantas vitórias ele tivesse. E talvez o rei Jeoás ali numa expectativa humana de pensar em faltar munição, atirou só 3 vezes e guardou o restante das flechas. Mas a grande questão é que ele não colocou a sua confiança em Deus, e colocou a confiança naquilo que ele sabia. Não colocou a confiança na palavra que ele sabia, era para ele atirar as flechas, e atirar as flechas no chão, que tem uma tipologia toda necessária, que era justamente de plantar uma vitória. Tinha esse simbolismo, e ele identificou que 3 seriam necessários. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que a semente dele foi justamente retida por causa do ato dele de covardia. Em Josué 1, versículo 9, Deus fala para Josué: não te mandei e ordenei eu, Josué, que seja forte e corajoso? Não te ordenei eu que seja forte e corajoso? E a coragem é justamente isso, meus irmãos. Ela não é a ausência do medo, mas é enfrentar o medo com aquilo que devemos fazer. Muitas vezes temos bênçãos retidas, porque somos retidos na semente a qual Deus nos deu. Devemos semear enquanto caminhamos, mesmo que com lágrimas. É o que Salmo 126 diz para nós, que devemos plantar em todo o tempo e que estamos andando. E essas sementes são quais, Alisson? Palavras e atitudes. O Senhor Jesus diz para nós não julgarmos, para não sermos julgados, para nós não condenarmos, para não sermos condenados. Ali mostra justamente uma semente na forma de atitude, mas também tem na forma de palavras, seja o seu sim, sim e o seu não, não. E também, logicamente, tudo isso envolve o reino espiritual ao qual nós estamos sendo introduzidos. E ele fala também que, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Muitos frutos de justiça. Quero ler com vocês outro texto que está em 2 Reis, capítulo 4. Olha, no versículo 2. Está ali Eliseu. e ele está diante a viúva. Aquela viúva que está com dificuldade. Muitos falam que ela é a esposa do profeta Obadias e que Obadias teria morrido. E naquela época uma viúva, ela vivia com muito pouco. Ela era socialmente, na inclusão social, era totalmente dependente da ajuda dos outros. Olha, no versículo 2 ele fala: o que posso fazer para ajudar? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Irmão, sempre temos alguma coisa. Olhe para suas mãos, nós sempre temos alguma coisa. Sempre temos alguma coisa. Sempre temos alguma coisa. Na multiplicação dos pães, vocês percebem que o Jesus pergunta para aqueles mesmos discípulos: o que vocês têm? Eles falam: apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o que nós temos é o necessário para que o Senhor multiplique através daquilo que nós já temos. Então o Senhor vai trabalhar através daquilo que já temos. E para isso é necessário coragem. Ela fala: não tenho nada exceto uma vasilha de azeite. Não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Por isso talvez ela tivesse uma vasilha de azeite, porque era a esposa do profeta Obadias, como dizem os historiadores. Logicamente a palavra não fala nada sobre isso, estou conjecturando. E o azeite ele tinha várias funções, como preparo de alimentos e também a unção de profetas e separação de reis. Ela tem alguns simbolismos a qual eu posso aplicar, mas o que eu quero te falar é que sempre nós temos alguma coisa para oferecer para o Senhor. Agora, perceba que no milagre daquela multiplicação, o Senhor fala assim: vai e peça o quanto puder de vasilhas, o quanto puder carregar e o quanto os seus vizinhos darem. Você percebe que se aquela mulher ela não tem um relacionamento bom com a sua vizinhança, eu quero fazer uma pergunta: os seus vizinhos lhe emprestariam vasilhas no dia de hoje? Se Deus resolvesse, através das vasilhas que eles lhe emprestassem, derramar o azeite que você precisa, e logo depois de ela juntar e junto com os filhos, por quê? Porque os filhos delas se tornariam escravos. Havia uma necessidade, havia algo ali a qual Deus poderia ajudar. Os filhos delas seriam tornados escravos para pagar a dívida que pertencia à família.
E através daquele milagre, Deus alimentou a casa, supriu a todas as gerações e pôde derramar e evitar. E essa não é a ação que Jesus tem em nós através da sua generosidade? A palavra fala em capítulo 3 de João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ahavá, que significa amor, e Ahav, doar, doou o seu Filho. E é justamente isso que nós precisamos, justamente, sabe, entender. Tudo que nós precisamos já está na cruz e já foi suprido, segundo as nossas riquezas em glória. Força, meu irmão, poder por meio do Espírito Santo, sabe? Nós temos as promessas, as profecias, temos tudo aquilo que nós precisamos para caminhar e para multiplicar o nosso azeite. Aqueles filhos têm a tipologia justamente de nós, quando nós estamos no pecado, escravos. Eles seriam escravos dos seus credores. Quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos. Bom, e Deus quer justamente que por meio de nós produzimos frutos de justiça. E quais são esses frutos de justiça, irmão? É justamente os frutos do Espírito Santo: amor, paz, amabilidade. É impressionante isso. Olha, ele continua falando assim, ó: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam, eles darão graças a Deus. E é justamente nesse momento que nós percebemos como é que Deus faz a ação, primeiro em nós e depois através de nós. Aquela viúva, ela vendeu todos o seu azeite, ainda teve, ela teve que se levantar para pedir as vasilhas, teve que ofertar aquele pouco que ela tinha, e depois ela teve que se levantar e ainda fazer e vender. Bom, e eu quero terminar justamente com vocês, porque naquela operação toda por meio de Deus, ele alcança pessoas que começam a dar glória a Deus, começa por meio dela, eles darão graças a Deus, porque quando levarmos a oferta para aqueles que precisam dela, tem pessoas que precisam justamente daquilo que nós estamos ofertando. Paulo ofertou a sua vida, como fala em Filipenses capítulo 1, versículo 29, como oferta derramada diante do Senhor. Então, tudo isso gera uma recompensa. Eu quero dizer para vocês, Malaquias capítulo 3, versículo 16, prestem atenção nesse texto. Então aqueles que temiam o Senhor, perceba que precisa ter temor no coração, falavam um com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar o nome dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. E como que nós honramos ele, meus irmãos? Justamente cuidando daqueles que precisam. Sempre vai estar, sabe, enraizado em todo o amor daquilo que nós precisamos. Não tem como mostrar amor para Deus se eu não mostro amor com meu irmão. Mas esses atos de justiça, eles são, assim como o livro da vida, guardados, sabe, diante de Deus. E eles são registrados num livro de memorial. Todas as nossas obras, nós não somos salvos por meio delas, eu gostaria de ressaltar isso, mas é por meio delas que o Senhor nos recompensa. É por meio da nossa ajuda aos outros. Nós precisamos ter um coração generoso de querer sempre ajudar as pessoas. Essa é a essência da mensagem. Lembre-se que o que entrou do céu, do corpo do Senhor Jesus, foi justamente as marcas. Quando ele voltou do céu, ele mostrou para Tomé: toque aqui, Tomé, para que você creia. E são justamente as marcas de superação daquilo que nos afligiu, que levam os outros a um patamar de acreditar que Jesus é fiel e que ele sempre cumpre as suas promessas. Primeiro ele dá-nos o que precisa e depois ele vai fazer superabundar. Eu quero dizer para vocês e terminar com Hebreus 10, 23. Então se apegue firmemente à esperança que professamos, porque fiel é quem prometeu. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês no dia de hoje, meu irmão. Se apegue à missão e parta para cima, porque o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.